Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E esse vídeo especificamente a gente pensou em fazer uma coisa diferente. E é um pouco diferente porque, além da parte técnica, eu também recebo muitos relatos de pessoas que, por algum problema, especificamente de família ou de rotina, não conseguem treinar. Mas esses problemas não estão necessariamente relacionados com parte técnica de corrida. Então hoje a gente vai deixar anônimo, não vai falar o nome das pessoas, mas vai trazer algum desses problemas porque muitas vezes parece que as pessoas pensam que estão sozinhas nesse tipo de coisa. Então eu quero externalizar porque para essas pessoas verem que na verdade isso é um problema comum e como a gente pode fazer para ajustar isso e conseguir incluir a corrida no estilo de vida. Atrás da câmera está a Bibi. Oi? E ela vai fazer, não é umas perguntas, mas mais uns relatos, uns desabafos, e a gente vai começar agora. Vamos lá então para a primeira pergunta ou desabafo. Vai lá, Bibi, manda ver. Tá, vou começar pelo primeiro desabafo e já antecipo que eu vou ler exatamente como chegou pra gente, que aí eu acho que é mais interessante. Não consigo ir treinar porque meus filhos agarram em mim de um jeito que me parte o coração. No fim, acabo desistindo ou só vou quando estão dormindo, na escola, etc. Só que, né, mato bastante treino por isso. Hehehe. Isso uma dor muito normal de mulheres, principalmente mães. E é normal mesmo. Bastante mulheres têm isso. E eu falo isso porque eu trabalho com muitas mulheres e eu ouço isso com muita frequência. Principalmente em mulheres que estão começando a treinar. Por quê? Ainda não é da rotina delas. Elas ainda estão muito apegadas àquela rotina de estar sempre muito próximas aos filhos. O que acontece, o que eu vejo, o que acontece muito é mulheres que são, na verdade, quase que heroínas, que dão conta do problema de todo mundo e nem que para isso elas tenham que deixar os problemas dela de lado. E cuidar da sua saúde e não cuidar pode ser um problema, né? Então, quando a mulher está acostumada com uma rotina onde ela é mãe, então pensa o seguinte, ela acorda, ela já está em função dos filhos, ela vai para o trabalho, ela passa o dia inteiro trabalhando, ela volta, ela está em função dos filhos. Seja por estar presente para eles, seja por fazer comida para eles levarem para a escola, enfim. Às vezes o filho tem que ir para o médico. E muitas vezes a mulher consegue ver o filho 1, 2 horas por dia, ela quer estar com ele, né? Então, antes de ele dormir, porque ou eles ou elas ir dormir. Então é muito normal esse problema. O que eu vejo é que as mulheres que têm esse problema e realmente querem enfrentar e resolvê-lo, o que elas fazem é, aos poucos, elas vão saindo 1, 2 vezes por semana, e aí depende da estrutura familiar, se você tem companheiro, companheira em casa, alguém que pode dar um suporte e ficar com os filhos nesse momento, mas o que muitas vezes as mulheres não veem é que se você arranjar esse tempo, primeiro que você precisa arranjar esse tempo para você, mas o que as mulheres às vezes não veem é que a partir do momento que você sai para treinar, você vai voltar mais disposta, mais feliz. Então você pode estar até mais presente, pode ter mais energia para os seus filhos naquele momento. Muitas vezes você vai dormir melhor e vai poder acordar mais cedo para ficar com eles também. Você vai conseguir render mais no trabalho, isso vai melhorar sua condição financeira muito provavelmente, e você vai poder prover mais para eles também. Muitas vezes você vai conseguir viver mais porque a saúde melhora, você vai ficar doente menos vezes, então você também não vai ter esse período que você precisa se cuidar mais, ou ir para um hospital, enfim. Então, tem vários. Eu sei que na hora parece assim: estou saindo de casa e vou deixar os meus filhos. Mas na verdade, você está investindo em você e isso pode trazer vários benefícios de outras maneiras, né? E o que eu vejo muito frequentemente é mulheres que achavam que isso é um problema e que depois que começaram a sair, os filhos entenderam: olha, agora é o momento que a mamãe vai fazer tal coisa. E isso é muito legal porque eles entendem. E tem uma coisa que é muito importante que muitas vezes não é vista aqui, que é o exemplo que você está passando. Eles entendem que, olha, minha mãe é uma pessoa saudável que treina. Isso vira uma cultura familiar. Então, isso é uma coisa que vai ser passado de geração em geração e muito provavelmente os filhos lá no futuro vão treinar porque, pô, aqui em casa sempre treinaram, então eu treino também. Eu vou cuidar da minha saúde. Então, esse exemplo que você passa, eu acho que ele é extremamente importante.
Eu acho que muitas vezes é um bloqueio que a mulher tem, mas que nunca tentou sair para treinar, por sempre achar que isso seria agressivo, por sempre achar que ia deixar os filhos em casa. Mas a partir do momento que você tenta, e eu não estou falando em sair para fazer 4 horas de treino, estou só falando em sair para fazer 20, 30 minutos e já voltar. Então, em 40 minutos você está de volta. Então, eu acho que é uma coisa que você pode tentar, às vezes uma vez por semana, depois 2 vezes, aos pouquinhos. O que eu vejo muito isso é que as mulheres entendem que, olha só, não foi tão difícil. Olha só, meu filho entendeu. Olha só, ele também quer treinar comigo. Inclusive, tem uma aluna minha que ela começou a treinar e depois de uns 6 meses ela pediu para incluir um treino por semana com o filho dela. Então, porque o filho via a mãe dela treinando, a mãe dele treinando, e ele falou, pô, eu queria treinar também, queria treinar com a mamãe. Então, eu achei que foi uma coisa muito legal e que vale a pena tentar, porque às vezes você pode se surpreender com o quão recompensador isso pode ser. Massa. O segundo desabafo é só para relembrar, a gente está mantendo anônimo, né? Tá. Uhum. É o seguinte, é foda quando a família fica tirando onda, porque não é a primeira vez que eu tento mudar. Das outras vezes eu desisti, mas dessa vez eu não vou. Mas me sinto muito sozinha. Desculpa, é mais um desabafo do que uma pergunta. Isso é uma coisa bem normal, né? Por exemplo, quando eu comecei a correr, ninguém na minha família corria. Então, eu comecei sozinho também, né? Não tive ninguém. Como é que tu falou no começo do desabafo mesmo? É que a família fica tirando onda. Tirando onda. Porque Isso. não é a primeira vez que tenta mudar ou acaba Isso. desistindo. Muitas vezes esse tirar onda pode ser um desejo de fazer aquilo escondido, né? Pô, eu queria fazer aquilo, não dou conta, não consigo, então vou tirar onda porque aí eu diminuo aquela pessoa, né? Então isso é uma coisa bem interessante em ver com quem você está falando sobre isso. Eu tenho um negócio muito claro para mim, que sobre algumas coisas eu falo com algumas pessoas e não falo com outras. Então, às vezes, você comentar isso com uma pessoa certa, falar sobre isso com uma pessoa que treina, com pessoas que vão te apoiar, é muito interessante. E se você vai ver, é muito bonito ver histórias de superação, né? A gente vê, pô, a pessoa perdeu 60 quilos, a pessoa trocou o estilo de vida, agora é uma pessoa muito mais saudável, isso é muito normal, né? Essas pessoas geralmente vêm de uma família que não faz aquilo, né? Se você chegou a esse ponto, não é porque a sua família, pegando até o gancho da resposta anterior, se desde pequeno você viu os seus pais treinando, é muito provável que você vá crescer treinando também. Mas uma pessoa que chegou ao ponto de estar numa obesidade muito perigosa para a saúde, ou um sedentarismo muito perigoso, essa pessoa muito provavelmente não teve essa cultura familiar. Isso não é uma crítica, isso é do jeito que as coisas são. Algumas famílias têm a cultura de treinar, outras não. Quando você vem vindo e você decide, eu vou mudar, aquela cultura ao redor, as pessoas tendem a estranhar isso, porque elas nunca fizeram. Então, eu tinha um professor que falava assim, primeiro a gente estranha, depois a gente entranha. Então, primeiro as pessoas vão estranhar, porque aquilo não é normal, aquilo é diferente. A partir do momento que você começa a fazer e é recorrente, as pessoas vão entendendo que, pô, aquela é a nova pessoa, é isso agora, a partir de agora. E eu estava falando sobre as histórias de superação, porque muitas e muitas vezes as histórias de superação que a gente vê começam dessa maneira. Só que vai chegar um momento que as pessoas vão olhar e dizer assim, olha só, ela me inspira. Então agora eu quero mudar porque ela também mudou. Então, na verdade, você pode ser a parte central de um agente transformador de uma cultura familiar, de um grupo de pessoas. Só que nunca vai ser fácil ser a primeira pessoa a começar, né? A gente pode ver várias pessoas lá, sei lá, quando o cara falou, vou começar vou criar um avião para voar. Pô, certamente muita gente riu, achou, pô, esse cara tá louco e fez piada dele. E hoje está todo mundo aí usando disso, né? Então, ser o agente transformador, ser a primeira pessoa, sempre vai causar estranheza, mas também vai fazer com que você seja a inspiração de muita gente. Então, eu acho que é bem interessante você entender que o início sempre vai ser difícil. E se aquele círculo de pessoas não está te apoiando, tudo bem, você entende que eles ainda não alcançaram isso que você está alcançando.
Então, trocar o círculo de pessoas que você vai conversar. E eles podem dizer assim, pô, mas no meu círculo de amizades não tem ninguém que faz isso. Cara, vai lá no Strava, o aplicativo do celular, lá é uma rede social. Então vai lá que tem uma rede social de pessoas que querem fazer essa transformação. Encontra grupo no Facebook de pessoas que estão fazendo essa transformação. Vai na assessoria da sua cidade que tem pessoas que estão querendo fazer isso. Começa a ler livros e ver filmes de pessoas que transformaram o seu estilo de vida. Eu tenho um programa de corrida só para iniciantes. Entra no programa de corrida só para iniciantes. Então, encontre a sua tribo, porque isso vai ser muito importante. Você realmente ter pessoas próximas de você te apoiando é muito importante para quem quer trocar e transformar o seu estilo de vida. Mas você tem que entender que nem todo mundo está preparada para te apoiar nesse momento. E não é porque as pessoas, não gostam de você, não. As pessoas só não conseguiram alcançar isso, elas não estão preparadas mentalmente para ver aquela mudança, porque aquilo é muito diferente do que elas costumam ver. Então, recapitulando, na minha opinião encontre uma tribo que vai te apoiar, isso é uma coisa. A segunda coisa vai ser difícil ser o agente transformador, mas depois você vai inspirar essas pessoas que estão fazendo piada de você agora. Então, cara, o início nunca é fácil, mas vai ficando mais fácil com o tempo. Eu tenho certeza que você insistir 1, 2, 3 meses, as pessoas vão parar de fazer piada e, inclusive, vão começar a se inspirar. E é possível que elas cheguem até você e falem assim, cara, eu queria começar, como é que se indica para eu começar? Então, você vai ser a inspiração daquelas pessoas. Então, entender que o primeiro contato sempre vai ser estranho, mas depois vai se acostumar e vai ficar tudo bem. Que massa, bem legal. Terceiro desabafo. Estou sofrendo para encontrar o melhor horário de correr. De manhã, sofro para acordar cedo. Durante o dia, trabalho. E de noite, tenho medo. Hashtag como faz. Eu compartilho às vezes desses sentimentos também. Uma coisa bem interessante que acho que eu já comentei sobre isso numa das lives, que foi, acho que a Renata falou, as pessoas tendem a romantizar a corrida e achar que, eu vou correr, então vai ser lindo e não vai ser legal. E é uma coisa que eu sempre falo, mais da metade das vezes que eu vou treinar, eu não gostaria de treinar. Teve uma época que eu trabalhei numa assessoria que eu dava aula às 5h30 da manhã. E eu não sou de acordar 4h30 da manhã feliz. Mas eu tinha que ir. Eu tenho certeza que você, muitas vezes, não está afim de ir para o seu trabalho. Desculpa, eu estou com uma coceira no nariz. Muitas vezes você não está com vontade de ir para o seu trabalho, mas você vai. Muitas vezes você não está com vontade de fazer alguma outra coisa, algum compromisso social, mas você faz. A corrida é a mesma coisa. Você está fazendo isso por você, pela sua saúde. E não vai ser legal sempre. Então, eu sei que às vezes acordar cedo vai ser ruim e desagradável. Vai ser. Mas esse é um preço que se paga. Eu tenho certeza absoluta que quando você terminar o treino, você vai se sentir muito bem. Acordar cedo não é legal, é desagradável. Mas depois que você termina o treino, realmente é muito legal. Desculpa. Vou ter que cortar essa parte que tá linda. Quer começar de novo essa resposta? Não, pode continuar. Só corta essa parte aqui. Eu tenho outras formas também. Por exemplo, eu tenho um aluno, o André, que uma vez por semana, ou às vezes duas, ele vai para o trabalho de Uber e volta correndo para casa. Esses dias a Fê, ela foi levar o carro no mecânico no meio da tarde e ela voltou para o trabalho correndo. Para casa, né? Para casa. Não, para o trabalho. Porque ela era no meio da tarde. Ela foi e voltou para o trabalho correndo. Então, olha só, claro que daí ela tem possibilidade porque ela trabalha num ambiente que é tranquilo voltar depois de um treino e continuar trabalhando, enfim. Encontrar momentos, mas uma coisa bem interessante não romantiza. Vai ser difícil, não vai ser sempre legal. E se você realmente não tem tempo durante a semana, você pode começar com os finais de semana. Tem sábado e domingo, geralmente as pessoas têm mais tempo. Então começa treinando sábado e domingo, já são 2 dias por semana, já é muito melhor do que nenhum. Então, a partir daí, você começa a entender mais a sua rotina e encaixar alguma coisa aqui, outra ali e ver o que funciona para você. Tenho alunas que só têm tempo à noite e têm medo da segurança. E aí, o que elas fizeram? Conseguiram uma esteira. Pagam uma academia, no prédio, tem uma esteira em casa
Então você consegue treinar em casa. E inclusive a gente volta lá ao primeiro, tem mães que começam a treinar com uma esteira em casa, porque elas estão em casa para qualquer problema você conseguir estar ali por perto. Então, não vai ser sempre fácil, na verdade, geralmente vai ser difícil, e a gente tem que parar desse negócio de pensar assim, eu corro, então é uma maravilha, eu quero ir correr, nossa, acordei hoje às 5 da manhã, estou louco para correr. Não é assim. Não é assim com ninguém. Eu treino há 8 anos, eu corro ultramaratonas, eu vivo a corrida e não é assim para mim. Então não vai ser assim com uma pessoa que está começando. Vai ser desagradável. E a Renata, eu lembro nessa live que ela falou que nós somos uma geração que está acostumada com muito luxo. Não luxo de muita coisa, luxo de pagar caro pelas coisas, mas de não estar acostumada com desconforto, porque a gente sempre tem comida em casa, a gente sempre tem uma cama confortável, a gente sempre tem tempo disponível para lazer, então a gente está acostumado com uma vida muito boa, né? E isso eu falo em comparação a, sei lá, 50 anos atrás, quando se tinha guerra, se tinha fome, conforto não era uma prioridade. Hoje o conforto é uma prioridade na nossa vida. E quando a gente entra num negócio de desconforto como esse, a gente acaba sentindo muito. Então, por isso que eu falo não romantizar a corrida, que a gente entenda que isso vai causar desconforto, mas é um desconforto que traz muitos benefícios. E esses benefícios são vistos logo depois. Eu sempre falo que eu já vi muita gente, e eu inclusive, saio sem vontade de treinar, mas eu nunca vi alguém que voltou arrependido de ter ido. Então, é muito legal você encontrar esse tempo e pensar que vai ser difícil, mas vai valer a pena. Legal. Acho que é só interessante também reforçar isso que você comentou da nossa geração, né? Lógico que a gente continua tendo fome no mundo, Sim, sim. mas vamos considerar que quem está assistindo esse vídeo Isso. é alguém que já tem algum privilégio, né? Uhum. Já está numa situação onde consegue ter acesso à internet, consegue ter acesso ao YouTube, ver esse tipo de informação. Então acho que é só para reforçar que é dentro deste contexto, É verdade. de fato nós temos uma vida muito boa. Eu realmente acredito que as pessoas que estão vendo esse vídeo têm as necessidades básicas muito bem atendidas, que é segurança, fome, claro, segurança no Brasil nunca, mas digo, não passa fome, tem onde dormir, enfim, o que é básico, e aí a gente vai para as coisas que são um pouco além, que é melhorar nossa saúde, enfim. E eu até lembro de mais uma coisa que foi falada nessa live, que foi super interessante, que é a gente estar acostumado a só fazer o que gosta. Uhum. E aí a gente também só olha no Instagram o resultado final. Isso. E não o processo, né? Então aí romantiza o processo, achando que o processo é o resultado final, e na verdade é exatamente isso que você comentou. Né, a gente, enfim, continua. Não, é muito legal isso que você falou, porque a gente olha, você abre o Instagram e tá todo mundo sorrindo no final do treino, que é um momento legal. Mas as pessoas não tiraram foto a hora que elas estão acordando e estão de mau humor, não querem ir. As pessoas não tiram foto na hora que um treino dá errado e elas acabam quebrando. Isso não é mostrado, a gente só mostra a parte legal. Isso é muito legal. É muito interessante você postar, porque isso incentiva muitas pessoas a irem. Várias vezes eu tava sem vontade de treinar, eu abro o Instagram e vejo, pô, todo mundo treinando, eu vou treinar também. Então isso é muito legal, que a gente continue postando e incentivando outras pessoas. Mas a gente só vê a parte legal, a gente não vê a parte difícil. Eu fiz a Odisseia, tanto a camiseta que eu estou usando, as pessoas só viram a minha chegada, só viram eu pegando o troféu, isso é muito legal, mas as pessoas não viram eu segunda-feira de manhã treinando com chuva e não querendo ir, as pessoas não viram em vários momentos da prova, porque eu não filmei, né, e eu não postei os momentos que eu estava muito incomodado com as subidas, com o sol, que eu não estava conseguindo render, que eu estava com fome, isso eu não postei, então as pessoas só veem a coisa legal, e vai muito além das coisas legais, né, então acho que isso é bem importante mesmo. Boa. Bom, foram 3 desabafos que a gente trouxe. São os mais hoje. comuns, São né? os mais comuns. Inclusive, a gente convida, né, quem quiser mandar no anônimo, quem quiser mandar no privado, a gente traz nas próximas conversas. Uhum. Então, e agora a gente tem 2 perguntas, tá? Para fechar. A primeira delas é da Tatiana e ela pergunta o seguinte: tênis caro de corrida é realmente melhor?
Essa aí é Não, é polêmica. complexa, é uma pergunta complexa, porque o que que é um tênis caro? Por que que ele é caro? Claro que existe toda a ideia de conceito de marca, então a marca é mais cara simplesmente por ser mais cara para que tenha aquele status daquela marca. Mas geralmente é mais caro porque existe uma tecnologia envolvida, existe um material melhor. Então hoje a gente realmente tem tênis de R$ 1.500, tem mais do que isso até, mas a gente vê corredores amadores com tênis de R$ 1.500. É bem interessante a gente ver aqui qual o seu objetivo. Eu acredito que a maioria das pessoas não chegam a fazer provas nessa velocidade, então já não é tão necessário. Quando a gente vai para um tênis mais confortável, 700, 800 reais, já é questão de conforto. Então a pessoa coloca e sente, se realmente o tênis é muito bom, muito confortável. Vai melhorar o desempenho? Não, vai ser a mesma coisa. Mas se você me falar assim, pô Alex, eu só tenho 300 reais, eu compro tênis de 300 reais, porque é um tênis que eu coloco no pé e acho confortável. A gente tem até um. Eu até tenho um vídeo aqui sobre. Vou colocar aqui. Boa. Um vídeo sobre os tênis que eu uso. Eu coloquei três tipos de tênis que eu acho legal, três modelos de tênis diferentes. E, inclusive, por exemplo, no programa que a gente tem, A Transformação da Corrida, eu fiz uma lista de 15 tênis que as pessoas podem escolher. E esse tênis vai de 1.000 e tem tênis de R$ 199. Tênis bons de R$ 200. Então, é muito legal você pesquisar, mas a frase que eu sempre digo é: coloca o tênis no pé e ele tem que ser confortável no seu pé e tem que caber no seu bolso. Então, se você me disser assim, Alex, só tenho R$ 200, cara, tem tênis de R$ 200 disponível para corrida e tênis bons. Mas se você tem R$ 1.000 e está tranquilo, vai ser um tênis talvez um pouco mais confortável. Ou não necessariamente. Tem que lembrar que cada pé tem um modelo e um formato. E isso é muito importante na escolha. Então, coloca o tênis no pé, porque às vezes, como eu falei, esse tênis que eu paguei R$ 299, é o Kinvara da Saucony, cara, foi um dos tênis mais confortáveis que eu já usei na vida. E eu já usei tênis de 700, R$ 800. Hoje eu acho demais pagar esse valor num tênis. Então, eu geralmente pago até R$ 300. Dá uma olhadinha em promoções, porque sempre tem promoção. Mas não precisa ser um tênis caro. Principalmente quem está começando, tênis de 150, R$ 200 já é suficiente. Mas como eu falei, se tem mais disponibilidade de dinheiro, colocou no pé e gostou, cara, compre mais caro. Mas não é necessário, você pode comprar tênis mais baratos. Eu sempre falo que vai começar a correr, pega o tênis que você tem em casa, coloca ele no pé e sai para treinar. O volume de treino que vai se fazer não é tão grande, então ele não influencia muito assim. Eu, eu acredito que a gente dá ênfase demais para suplemento, para tipo de tênis. Isso é uma indústria que produz muito dinheiro, então ela sempre nos estimula a gastar, a comprar, mas não precisa. Se a gente comer comida e usar o tênis que tem em casa já é bem suficiente. Quando você evoluir, chegar lá 1 ano, 2 anos, 3 anos de corrida, você pode começar a entender, eu gosto mais desse tênis, gosto mais desse tipo, gosto mais desse outro. Mas até chegar lá, cara, vai usando tênis simples. É Tatiana, né? É Tatiana. uma mulher, então. Usa o tênis que tem em casa, usa o tênis simples, vê quanto você tem disponível. Eu sempre começo quando o aluno me pergunta, o Alex, me indica um tênis, eu sempre falo assim, quanto você quer gastar? A partir daí, eu vou escolher, vou indicar algum tênis que seja que caiba naquela faixa de preço. Legal. Lembrando que você já correu maratona com tênis de US$ 15, né? Isso. Quando a gente morou na Austrália, lá tem o Kmart, é uma loja de departamentos, assim, e eles tinham um tênis que era, quando eu comprei o primeiro era US$ 12, que eu comprei para trabalhar. Era um tênis bem levinho, bem confortável. Nossa, leve, confortável, vou comprar. Levei, usei no trabalho
E depois do trabalho eu fui correr e eu esqueci o meu tênis de corrida. Pensei, pô, vou correr com esse mesmo. Cara, gostei do tênis e a partir daquele momento comecei a comprar só aquele tênis. O único problema dele é que ele desgastava muito rápido, então a cada um ano, menos até, eu tinha que trocar. Mas meu melhor tênis, tempo de maratona e de meia maratona foram feitos num tênis de $12. Então dá pra comprar tênis barato e ser bom ainda. Massa. Mas talvez alguém que usasse aquele tênis não ia gostar, né? Eu gostei e pra mim funcionou, então Sim, pois é, porque bem eu individual. comprei o mesmo e eu não gostei, né? Mas eu continuei comprando um tênis que é exatamente isso que você falou. Confortável e que eu podia pagar. Exatamente. Boa. A última pergunta é a seguinte. É do Gustavo e ele quer saber: correr mais rápido é sinônimo de correr melhor? É uma pergunta bem nebulosa, né? Difícil de responder. O correr melhor é muito amplo, né? Eu não sei o que é correr melhor. Eu posso dizer o seguinte: se você vai ter um. Depende do seu objetivo e da sua expectativa, né? Pensa que a maioria das pessoas faz provas ou treina para competir uma prova sem o objetivo de ganhar. Simplesmente por saúde ou por completar um desafio pessoal. Então eu penso o seguinte: na minha vida foram 2 vezes que eu subi num pódio, eu corro há 8 anos. E eu nunca quis subir num pódio, eu sempre vou por desafio pessoal. Então, se eu terminar uma prova em 1 hora ou 1 hora e 5, para mim, não vai melhor mudar muita coisa. Claro, pelo meu desafio pessoal, sim. Então, correr mais rápido, ele implica em várias outras coisas, né? Por exemplo, o treinamento tem que mudar, talvez você tenha que fazer mais volume de treino, talvez você tenha que ver se você está preparado ou não, talvez a alimentação tenha que melhorar, ou precise dormir melhor, ou precise fazer musculação. Enfim, correr melhor envolve várias coisas. Então, como eu falei, achei bem ampla assim, a pergunta, né? Mas você pode correr melhor de várias maneiras. A minha sugestão sempre é adaptar as suas expectativas. Como você corre hoje? Bom, hoje eu corro. Hoje eu corro assim. E para mim correr melhor vai ser correr um pouco mais. Ou para mim correr melhor é correr um pouco mais rápido. Para mim correr melhor é melhorar a minha mecânica. Ou às vezes até eu conseguir não sentir algum tipo de dor. Então defina o que é o seu correr melhor, e correr mais rápido não necessariamente vai te fazer alcançar aquele objetivo. Se você quer correr uma maratona e você só corre 10 quilômetros, correr mais rápido não necessariamente vai te fazer correr melhor uma maratona, né? Então, acho bem legal fazer isso. Primeiro, ver onde você está, depois, ver para onde você quer ir e ver o que vai fazer te levar até lá. Se é correr mais rápido, se é correr mais, se é dormir melhor, se é se alimentar melhor, se é fazer musculação, enfim. Ou procurar uma orientação, estruturar o treino. Tem várias formas de correr melhor, mas aí vai depender muito de onde você está e de qual é o seu objetivo. Massa, só vou compartilhar rapidamente um exemplo meu, que quando a gente começou a correr, né, você começou antes, mas quando eu comecei a correr, era uma época que a gente falava muito sobre tempo, certo? Ah, qual que é o teu objetivo? Ah, é correr 10 km em tanto tempo, é correr 5 km em tanto tempo. Uhum. E eu lembro que eu te falei assim, o meu objetivo é correr bonito, é correr sem sentir dor, é terminar muito bem a próxima prova que eu fizer na mesma distância que eu acabei de fazer. E acho que vai um pouco dentro dessa linha, desse teu raciocínio de o que é o correr melhor, né? Qual que é o teu objetivo de fato. E isso que você falou é muito legal, né? Porque eu vejo muitas vezes as pessoas falando assim, pô, eu quero fazer uma maratona e vai lá fazer uma maratona a qualquer custo. E eu fiz isso quando eu estava começando a correr, depois de 1 ano de treino, comecei a correr, eu fiz uma maratona. Pô, eu fiz a maratona, alcancei o meu objetivo. Eu terminei me arrastando em 4 horas e 20, eu acho. Fiquei 3 meses sem correr, sem querer olhar para o tênis, quase abandonei a corrida, mas eu consegui o meu objetivo. Isso não foi legal, porque eu quase abandonei a corrida naquele momento, eu não era treinador ainda. Então, olha só, eu alcancei o objetivo, mas para alcançar esse objetivo, eu quase tirei a corrida da minha vida, quase me machuquei, não foi uma experiência legal. 3 anos depois, eu corri uma outra maratona, onde eu terminei a maratona e eu já estava querendo fazer a próxima.
baixei quase 1 hora do tempo, corri, aproveitei, achei legal pra caramba. Então olha só a diferença, né, de quero correr a qualquer custo ou quero correr e ter uma experiência legal, fazer uma coisa muito diferente. Então ficar só pensando em tempo, em distância, eu acho que acaba nos desviando um pouco do objetivo geral. E como eu falei, a maioria das pessoas não corre para ganhar a prova, né? Então, tem que ver o que é realmente um objetivo, o que é alcançável, o que é saudável. É isso. Massa. É isso, eram as perguntas que a É gente tinha isso. pra hoje. Então, beleza, galera. Obrigado por assistir até aqui. Lembra que aqui no canal eu contei toda a história da Odisseia, a prova que eu fiz. Tem as minhas expectativas antes da prova, depois tem a realidade, que a gente compara as duas coisas. A gente vai lançar um vídeo agora também sobre... Já lançou? Nesse momento Já lançou. lançamos um vídeo que eu mostro a prova inteira, desde a nossa preparação, pegar o kit que a gente comeu na janta. Então, mostra a perspectiva da Bibi, da Tati, da Renata, a minha, do Thiago, do Vini. Foi bem legal mesmo, assim, é um vídeo muito interessante, tá aqui no canal. Então, só dá uma olhadinha aí e procurar que vai ter muita coisa legal. Beleza? Beijo, até a próxima!